Boa noite, turma. Vamos dar continuidade aí à nossa aula agora, sendo a aula de Geografia nos finais, tá certo? O tema de hoje, dentro de Geografia, será conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na África. Vocês estão vendo aí uma imagem bem polêmica, né? Crianças aí segurando armas pesadas aí, certo? Vamos falar daqui a pouco sobre essa situação aí. Esses conflitos existentes até os dias atuais. Minha gente, quando a gente fala de história, a gente vai lá para o passado. Lembram-se, não sei se vocês estão lembrados das explicações dos seus professores anteriores no que diz respeito à questão daquele período de escravidão, né? Naquele período, bem lá atrás, no período colonial, onde substituiu a mão escrava indígena pela mão escrava africana. Então houve aquele tráfico negreiro, aquelas compras de escravos africanos, e naquelas tensões, eu vou falar bem rápido do passado para a gente voltar para o futuro, tá? Naquele período ali, por volta de 1500 e 530, né? Por ali, onde estava havendo esse tráfico negreiro, né? Essa venda de escravos. Na África, o que é que estava acontecendo? Estava acontecendo conflitos. E na África, esse resultado aí dessa compra de negros africanos era justamente porque no próprio território africano havia conflitos, e nesses conflitos aí, as tensões eram de impérios na África, certo? Onde tinha rivalidades, certo? Onde existiam várias rivalidades em determinados territórios africanos. Aí, logicamente, que aquele território que havia um conflito com o outro território, certo? Ou seja, um país contra o outro país, uma cidade africana contra outra cidade africana, aquela que ganhasse, ela ia ter, como prêmio, certo? Aquela outra cidade que ela ganhou a guerra, ela ia ter aquelas pessoas como escravos. Então o que acontecia naquela época? Eles pegavam, né, e vendiam para os europeus. Veja só, os próprios negros africanos, certo? No continente africano, onde havia logicamente conflitos, certo? Eles vendiam conflitos territoriais, tá? Eles trocavam, certo? Vendiam e trocavam, certo? Enquanto os seus, veja só, viu? Veja só, que situação triste, né? Vendia a sua própria raça negra, certo? Vamos colocar dessa forma, a raça, a gente sabe que só existe a humana, certo? Mas para falar em conflitos de territorialidade, principalmente africana, a gente vai falar sobre essa situação, certo? Né? De cor, de etnia. Então, naquela época existia conflitos internos da África, onde, volto a dizer, viu? Volto a dizer, onde aquele território, aquele país, né, africano que ganhasse, né, ele iria ter como